Falar sobre reunião online significa falar sobre os nossos desafios diários, porque quem não participa de reunião acaba deixando de entregar seus resultados, de levar os seus assuntos com maior profundidade. E é uma realidade que eu acho que veio para ficar. Não sei vocês, mas eu todos os dias participo de, enfim, de várias situações online, passo o dia inteiro atendendo, mas as reuniões, especialmente, elas têm um caráter um pouco diferente, e é isso que nós vamos conversar aqui. Então, eu selecionei aquilo que eu tenho percebido como sendo os maiores erros. Existe uma diferença, parece que não, mas bem grande entre aquilo que a gente faz no presencial e no online. Por mais que eu possa me sentir super próxima de vocês, e aqui tem tanta gente que, enfim, faz parte da minha vida, os meus alunos, pessoas com as quais eu converso sempre, mas queira ou não, existe uma tela na nossa frente, e a tela exige alguns cuidados, e é sobre isso que nós devemos entender como proceder e quais são as limitações que nós temos. Em primeiro lugar, quero aqui retomar um pouco a conversa de ontem, que foi muito bacana. Ontem eu recebi aqui o doutor Leandro Carnieri, ele é psiquiatra, e nós falamos sobre o medo de falar em público, o medo e a ansiedade também. E a gente pode achar assim, não, medo e ansiedade é uma coisa que só acontece na hora de falar em público. Na realidade, acaba que é mesmo, mas muita gente tem esses sintomas numa reunião e não percebe. Em relação às mesmas características do falar em público, eu me refiro que tem muita gente que não percebe, isso que é o mais perigoso, não percebe que deixa de dar uma opinião. Numa reunião está todo mundo falando, ou então espera que uma determinada pessoa se posicione e ela não fala nada. Por que ela não fala nada? Porque tem essa timidez, porque tem o medo de se expor tanto quanto numa apresentação em público. Mas como não está na frente, digamos assim, de ninguém, de um público, de uma plateia, acha que está tudo bem. Então, olha, vou colocar aqui como um alerta para vocês em relação a esse jeito de se posicionar numa reunião. E a pergunta que eu faço, e quero que vocês me respondam aqui: quando vocês participam, vocês se posicionam? Porque isso está diretamente relacionado ao fato de ter medo, de ter ansiedade, de ter medo de ser julgado. Então, veja, a gente não está falando do falar em público, mas nós estamos falando de problemas que são sutis, e eu vou te dizer uma coisa: muitas vezes um profissional não consegue deslanchar na carreira porque não se posiciona. E esse posicionamento, às vezes a gente pode ter uma ideia de que o posicionamento é uma coisa enorme que tem que fazer. Não é. É todo dia um pouquinho. Você ter a capacidade de falar aquilo que você pensa de uma forma coerente, bem estruturada. E as reuniões online são esse momento, ou seja, representam esse momento como algo que nos fortalece. Imagine você se nessas alturas a gente não tivesse como marcar reuniões para resolver coisas pontuais, ou seja, para nos posicionarmos em relação a assuntos que são importantes que não podem ficar para depois. É isso. Quando você estabelece uma relação de posicionamento, você está marcando a sua posição em relação aos temas que você desenvolve, aos resultados que você tem, e deixar de falar é um grande erro, é uma grande dificuldade e também um grande problema. Por isso, quando nós falamos sobre as vantagens e as desvantagens, eu quero aqui apontar que as vantagens são enormes porque ajudam a nossa vida nesse momento em que nós estamos
enfim, não sei como é que vocês estão, mas em semi ou total isolamento. Mas ajudam também porque nos conectam com pessoas de outras cidades, de outros lugares. A Marli falou não se posicionar, é se posicionar também, mas é se posicionar mal, não é, Marli? Porque se você não se posiciona, você está mostrando que você não está nem aí com a sua opinião, com o seu ponto de vista, e isso é muito ruim. Depois reclama, ah, não, que as pessoas passam por cima de mim, ninguém me ouve. Quando começa essa história de ninguém me ouve, presta atenção se não tem aí algo relacionado ao fato de ninguém te ouvir porque você não se posiciona. É duro, até meio cruel falar isso assim, desse jeito, né? A gente se joga, né? Nem todo mundo se joga, mas é que é um hábito, é um exercício. Bom, aí a gente tem que considerar que quando nós temos uma reunião, são várias pessoas se posicionando. E a dificuldade está muito aí. E eu abri uma caixinha de pergunta sobre quais são as dificuldades que cada um aí poderia compartilhar. E eu achei muito interessante que a Pérez me perguntou, Cida, como que eu faço para fazer uma pergunta na hora certa? Ai, essa é uma boa questão. Porque no online tem esse tempo em que o microfone está para mim, depois está para o outro e tal. E duas pessoas falando juntas é muito ruim isso. Sempre na nossa fala, nós temos um tempo que a gente chama de turno. Vocês já repararam isso? O turno é o momento em que você faz aham, que você faz um movimento de cabeça. Esse é o momento que a gente pode fazer pergunta. É o momento de pausa, é tão bacana isso na comunicação. É o momento em que você assimila alguma coisa e informa para outra pessoa que você entendeu. Fazendo aham, sim, é verdade. Pode continuar o assunto, não é assim? A gente nem repara que faz esse aham com a cabeça, mas a cabeça está sempre ali, mostrando que tá bom, tô entendendo, vai em frente. Essa é a hora de fazer uma pergunta. Se a pessoa está no meio da frase dela e você decide fazer uma pergunta, isso dá uma dissonância, porque quebra o raciocínio da outra pessoa, provavelmente você não vai conseguir fazer a tua pergunta, porque você está fazendo no momento errado. Tem que ficar ali, tá com a tua pergunta, você fica ali assertivamente pensando, tá, deixa eu ver qual é o melhor momento para fazer essa pergunta. E vai. E quando você fizer a pergunta, faça com bom volume, fale com assertividade para não parecer aquela coisa que eu sempre falo aqui, de tô pedindo licença. Não, fala, como diz a Carla aqui, se joga. Faça a pergunta com tranquilidade. Voltando à questão da timidez, entra um outro aspecto. Às vezes a pessoa é tão tímida e tem tanta dificuldade de se posicionar, e desejo que não seja aqui o problema de ninguém, que acaba falando muito baixinho e ninguém ouve e ninguém presta atenção. Vocês já viram acontecer isso? Falou baixo, precisou fazer uma pergunta e às vezes é aquela pergunta bem importante ou um comentário bem importante também. Então veja, se nós estamos aqui falando sobre os principais erros, nós precisamos levar em consideração que o volume da voz é um grande erro. Eu tinha uma situação, uma cliente minha que, enfim, ela já resolveu esse problema, já foi em frente, mas ela ocupava uma posição de muita relevância, mas ela sentia que em reuniões ela era um verdadeiro fracasso, ela era muito boa no um a um. Se tivesse mais pessoas, ela não conseguia se colocar. E ela demorou para descobrir que era por causa do volume da voz dela. Mas junto com esse volume da voz, tinha também uma questão que é um sentimento de não querer incomodar. Não, quer saber? Depois que acabar a reunião, eu falo sobre isso. Não tem gente que tem essa sensação de que, não, depois que acabar a reunião, eu vou lá e falo com ele. Não, é ali que você tem que falar. Então, pede licença e vai. Esse é um ponto bem determinante. Se falar com uma voz baixinha, não espere que as pessoas te ouçam. Por outro lado, se você falar muito alto, também não vai ouvir.
Como eu estava comentando, se tem muita gente que está ali colocando seu ponto de vista, se posicionando, você precisa fazer isso de uma forma bem tranquila para você se posicionar com segurança. Se você não fizer dessa forma, as outras pessoas acabam te atropelando sem perceber. Isso que é interessante, porque você pode dizer, não, ninguém me ouve. É que, de fato, não ouve porque você não se fez notar ali. É duro isso. Ser invisível? Não. E quando se tem medo de falar, vou falar mesmo assim. Vai falar com medo, Suzy. Quando a gente tem medo, é preciso desmistificar esse medo e colocar numa balança, Suzy, o sentimento daquilo que você perde com esse medo. Ou seja, ontem o doutor Cleandro Carnieri, ele comentou muito sobre a necessidade do enfrentamento do medo para desensibilizar o teu cérebro, ou seja, para que aquilo passe a fazer parte de uma informação que você sabe que você dá conta. Se o medo te paralisa, se ele te deixa, te impede de falar, você pode se conformar com isso e sempre repetir esse padrão, esse modelo de se posicionar sempre quieta nas situações. Não, se provoque um pouco, fale alguma coisa. E é exercício mesmo, porque às vezes pode dizer, mas como que eu vou falar com medo? Foca no assunto, tira a atenção de você e foca no assunto. A Marli falou que participou de uma live ontem, não parecia que estava tão nervosa, não parece mesmo, e esse que é o ponto. A gente fica pensando assim, que o medo é o medo do julgamento e do que os outros vão achar, mas, olha, a Marli acabou de comprovar o que eu já ia falar, que mesmo que você esteja com medo, as pessoas não vão saber que você está com medo, isso te protege, não é? Porque você diz, tá, então eu vou falar, a pessoa não vai perceber que eu estou com medo, então eu não me arrisco tanto assim, pode ser por aí. Agora, tem um outro ponto que aqui eu sei que muita gente vai se identificar, que é um grave problema numa reunião, que é o uso do tempo. Bem, se tem uma coisa que vai, de fato, mudar a rotina em qualquer momento pós-pandemia, é o fato de ter agora um tempo para começar e para acabar. Eu vejo os meus clientes que viviam atrasando para as sessões, chegam no horário e saem no horário. Isso é muito bom. Nas reuniões, do mesmo jeito. É horário para chegar e horário para acabar. Bem, e qual é o problema disso? Tem muita gente que não sabe lidar com o tempo. Lidar com o tempo é uma arte, ou seja, você já parou para pensar a quantidade de fala num determinado tempo? Pois então, se você vai para uma reunião, você não tem medo, você não tem constrangimento nenhum e você adora falar, como é que fica a situação dos outros que também querem falar? Esse é um problema e é um grande erro. Saber usar de forma comedida o tempo para não invadir o espaço do outro. Não que você tenha que ser lacônico, falar só assim, não. Não, mas você tem que sempre observar naquele contexto. Foi marcada uma reunião de 1 hora, você precisa definir, trabalhar com alguma questão. Como que você usa esse tempo? Esse é um Meet, não tem mais limite de horário. Eu estava adorando o Zoom com limite de 1 hora antes. É que quando tem limite de horário, é a versão gratuita, geralmente tem limite de horário, né? Mas o Zoom, por exemplo, você define, mas você define ali quanto tempo tem. E essa definição é importante e eu penso que é uma das grandes forças na mudança da comunicação. É a pessoa entender que ela não pode mais enrolar, porque enrolar significa usar mal o tempo do outro, principalmente, o seu próprio tempo, mas o tempo do outro. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu já saí de uma reunião, de alguma situação, em que a pessoa adorou tanto o assunto dela que não deixou ninguém falar. Todo mundo sai com a sensação de, tá. Quer dizer, isso é um absurdo, é falta de organização. Desejo que não aconteça isso com vocês, nem de passar pela situação de não ter conseguido falar porque alguém se estendeu demais, e ao mesmo tempo também não passar
por cima do tempo dos outros. Eu acho que esse é um grande ponto. Quando o limite é imposto na versão gratuita, acho que as pessoas otimizam mais a reunião. Pois é, mas é ótimo isso, porque essa otimização faz com que a gente saiba que é aquilo. Você sabe que, por exemplo, num telejornal, qualquer jornal, isso é uma das coisas bem interessantes. Vocês já repararam? As notícias são dadas dentro de um tempo. E o que não couber naquele tempo fica para fora, não é assim? Numa reunião é isso, é essa capacidade de você entender aquilo que você precisa falar e como que você vai usar o tempo daquela outra pessoa. E aqui tem uma pergunta bem bacana: como entrar na sala de outra pessoa educadamente? Ótima pergunta, Silvio. Primeira coisa, aí vamos em algumas questões técnicas e práticas e muito importantes. Primeiro, sempre observe que você vai entrar num ambiente em que você não tem um controle, mas o mínimo de controle que você tem é entrar silenciosamente, que é assim que a gente faz uma reunião presencial também, não é? A gente procura fazer isso. Muta o microfone. Isso é bem importante. Muita atenção com o microfone, tá? Entrou com o microfone mutado, você vai abrir o microfone sempre que for lhe dada essa permissão, ou que numa reunião, enfim, alguma coisa com a tua equipe lá, você entre, mas já não entra falando. Veja, isso vai muito do bom senso, do momento. Às vezes você pode, olha, pede licença, ou se for o caso, se for uma coisa bastante informal, você já chega e faz a tua fala. Às vezes, isso é bastante comum no online, um interromper um pouquinho o outro, mas aí tem aquela decisão rápida de quem que vai finalizar o assunto. Então, ter essa tranquilidade de saber, ó, aqui eu preciso falar isso, você mantém o teu pensamento, mas o bom senso rege, com certeza, é só não querer se impor demais, olha, isso é importante, quando a gente fala em posicionamento, a gente não está aqui falando sobre se impor de forma agressiva, não, é entender a forma certa de lidar com uma determinada situação. Acho que esse é o ponto mais importante para nós mantermos um nível de atenção sobre isso. Outro aspecto é aquilo que tem de referência no ambiente, aquilo que pode entrar como informação nessa reunião e aquilo que é desnecessário. Se você tem um ambiente muito poluído atrás, a tua informação, ela concorre. E outra coisa, se você entrou com o microfone mutado, tá tudo certo aqui, mas você está num ambiente que tem muita gente falando, como agora há pouco que passou, sei lá, era uma van aí, alguma coisa com o microfone ligado, isso atrapalha, mas procurar minimamente deixar de uma forma que não tenha muito barulho, uma televisão ligada, por exemplo, e eu vejo muitas vezes em algumas atividades que eu estou participando, a pessoa entra com barulho de gente conversando, não é bom, isso quem está no ambiente não percebe o ruído externo, mas é algo que tem que ser observado. Outro ponto bem importante, deixe sua câmera ativada. Virou uma prática bastante displicente isso, principalmente nas empresas maiores, enfim, todo mundo vai entrando e vai tirando a câmera. Veja, a comunicação acontece no momento presente. Se você está numa reunião, mas você tira a câmera, significa que você está no WhatsApp, que você está numa plataforma de notícia, que você está deitado de perna para o ar, que você está qualquer coisa. Então, veja, isso é se posicionar também. Outro dia eu fui dar um treinamento aí numa empresa e eu já avisei antes, olha, como é parte de um treinamento de comunicação, já avise a todos que as câmeras têm que estar ligadas. Ah, mas isso, aquilo, é posicionamento. Certo que uma vez ou outra que você tem algum tipo de problema com a câmera, ok deixar desligado, mas é mais ou menos a mesma coisa que eu começar a conversar com vocês aqui, olhando para o lado. Eu vou olhar para o lado e vou falar e, ué, onde é que está o nível de atenção?
A câmera tem que ter esse fator, que é, de fato, estabelecer um diálogo. E já tem tanta variação falar presencial como online, que se a gente não perceber como se tornar presente num lugar, você entra quieto, sem câmera, sem nada, não se posiciona, não fala nada. Não é a mesma coisa que você não participar? Na minha avaliação é a mesma coisa. Se não se posiciona, não fala, não põe um brilho dos teus olhos na tela, você não está presente. E esse é um cuidado que tem que ter. Pode ser que muita gente aqui fique chateada de eu falar isso, mas é algo que depende muito enfim, de se tocar. E tem que dizer, poxa vida, a Cida me falou que eu não posso entrar sem câmera. Não pode mesmo, isso é o fim, é o fim. Tá. E outro aspecto que a gente tem que pensar muito é como se preparar. Bom, veja lá, então veja, você já se organizou, preparou o ambiente, já fez tudo certinho. Quando chega na hora da reunião, você sabe o tema, você sabe a pauta da reunião. Bom, por que muitas reuniões no presencial são enroladas? Porque as pessoas não se preparam. Simples assim. No online, se você não se preparar, é aquela coisa, você vai ficar de fora. O que você vai fazer? Eu te sugiro que você faça isso também na presencial, claro. Pega teu bloquinho, faz lá, vamos lá, hein? Método bolinha para os meus queridos seguidores aqui que sabem o que significa isso. Desenhou, ó, em relação a esse assunto, coloca lá o assunto principal. Eu vou falar sobre isso, isso e isso. Pronto? Não precisa nem falar, mas assim, olha, você vai organizar o tema de forma a se perguntar, dentro desse assunto, qual é a relevância da minha participação? Qual é a minha participação nisso tudo de uma forma efetiva? Tem algo a falar? Você vai falar. Não tem algo a falar? Você vai permanecer quieto, mas ali, interagindo. Mas se organizar é muito importante. Esse cuidado com a preparação. Eu enfatizo muito sobre o valor da preparação quando nós estamos, enfim, gravando um vídeo, quando nós vamos fazer uma live, quando nós vamos fazer uma apresentação em público. Por que não seria importante se preparar para uma reunião? Muitas vezes porque não tem o hábito. Vai só de corpo presente, leva lá as coisas, mas não cria uma estratégia. E uma estratégia é você já entrar na reunião sabendo qual é o seu ponto de vista que precisa ser falado. E isso que a Marli falou agora há pouco sobre não necessariamente a pessoa que não se posiciona, ela está de fato ali se posicionando, muitas vezes você pode até mandar no chat, né? Olha, em relação a esse assunto, não tenho nada para acrescentar, alguma coisa, enfim. Mas quem coordena uma reunião percebe claramente quem são as pessoas que estão ativas e as pessoas que estão desligadas. E todo profissional que hoje está atento às mudanças do mercado não precisa ficar fazendo força para querer aparecer, não é isso. Mas usar a comunicação de uma maneira bem assertiva, esse é o ponto. A assertividade é você ter a capacidade de se posicionar com assuntos que sejam coerentes, que você fale muito bem, que você coloque firmeza na forma de expressar os seus pensamentos, sem enrolar, colocando algo que tenha um começo, meio e fim, e pronto. Agora, se você deixa essas oportunidades passarem, o que vai acontecendo? É você se tornando cada vez mais silencioso, sem perceber. Então, na próxima vez que você entrar numa reunião e estiver com a sua câmera desligada, vem a palavra na tua testa assim, posicione-se, posicione-se, participe da forma correta, mas não erre por negligência, não erre por despreparo. Se você começa a pensar que tudo é muito fácil, tudo é muito óbvio,
aquelas coisas que se tornam habituais e você não percebe, são aquelas que muitas vezes te impedem de crescer na carreira. E é fácil notar, é só você olhar um pouquinho para o lado e ver assim que as pessoas que vão tendo boas oportunidades na vida, elas têm a comunicação como um elemento chave. Porque o fato de você se posicionar, de falar com segurança, de lidar com o medo, de aprender a organizar um pensamento. Hoje eu fiz aqui só um rabisco do método Bolinha, mas tem tantas estratégias e a cada live eu tenho procurado trazer uma dica, uma orientação para que você coloque em prática e que te ajude a ter mesmo a comunicação como uma grande força na tua vida. Se você não despertar para essa necessidade, você fica para trás. E fica para trás não é nem para trás dos outros, é para trás de você mesmo. Você tem que dizer, tá, você não me perguntou como é que me posiciono em reunião, saia dessa live pensando sobre isso. Posso melhorar? A perguntinha básica é sempre muito saudável. Posso melhorar? E como? Como é que eu vou melhorar? Como que eu vou fazer isso da melhor forma? A estratégia, fechando aqui, dando um resumão para quem chegou depois, é ter a capacidade de organizar um assunto, de, primeiro, saber que você vai entrar numa reunião, você vai se posicionar, você não vai ficar na retranca, não vai deixar a tua timidez te tirar do lance e vai fazer a sua preparação. É a preparação do ambiente, vai usar o tempo certo, não vai falar demais, vai se relacionar com esses aspectos que vão fazer com que a sua participação agregue. Isso é muito bom e é muito gostoso também, não é? Então vamos ver aqui, né, nosso finalzinho. A câmera faz você se sentir mais próximo de estar pessoalmente. Para algumas pessoas, e até nós vamos falar sobre isso amanhã, nós vamos falar sobre algumas orientações, algumas dicas para você começar. Não sei se você já grava, mas quem ainda não grava vídeos, para você começar a gravar vídeos com algumas técnicas, tá bom? Quem aqui, ó, a Leia gosta do método Bolinha, isso aí, isso aí. Então, veja, já disse que em minhas reuniões meu mantra é Cida, 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 Cecília, fofa, isso mesmo. Por isso eu achei excelente o depoimento do Leandro, a dificuldade da maioria é real, sem dúvida. Então, a gente tem que ficar ligado na seguinte questão: a direção é sempre em frente. Tenho falado muito isso, porque é incrível, nesse momento, há uma sensação de que 2020 não existiu, não aconteceu, vai passar direto. Não, a gente tem que fazer desse ano, com todas as dificuldades, mas todas as dificuldades dele, um ano para o nosso crescimento, um ano de revisar todas as arestas que você pode melhorar. E aqui aproveito para dizer, como lá no começo eu deveria ter dito que essa série de lives que eu tenho feito todos os dias, por isso que eu tenho feito em outros horários também, essas lives são um esquenta para a maratona da comunicação. Vocês sabem que antes de fazer o lançamento da turma fechada, eu faço questão de oferecer um mini curso com muita qualidade, com dicas para que quem não tenha vontade e também não esteja no momento de fazer o curso, também possa aproveitar, porque depois eu dou uma sumida, a gente entra na rotina do curso, estou aqui com muitos alunos e sabem que eu me dedico mesmo e é muito gostoso, mas esse esquenta é dizer assim, ó, vamos sacudir a comunicação, trazer os temas, conversar, aproveite esse momento para entrar nesse fluxo de aprendizagem. Amanhã nós vamos falar sobre a comunicação no vídeo, para gravar vídeos, mas antes disso, eu vou participar de um evento que nós vamos postar nos stories, que é uma coisa muito bacana. Amanhã eu fui convidada pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, por um juiz muito querido, que é o doutor Tiago Paiva,
um entusiasta da comunicação de qualidade, e o tema vai ser assertividade na comunicação online. Veja que interessante, até os juízes, enfim, toda essa estrutura que é mais burocrática está dando atenção para esse momento da transformação que nós vivemos, e a comunicação é ponto-chave. Por isso, se vocês quiserem participar, amanhã às 5 horas da tarde vai ter no YouTube. Eu vou mandar para vocês a divulgação, e quem puder participar será ótimo, né? A Dilma está aqui falando, ó, também fazemos grupos de estudo no escritório, e cada encontro integrante é sorteado para um ser o próximo relator. Para o próximo encontro, eu fui a sorteada. Ah, você já está ansiosa, mas já está feliz, porque agora você já sabe como é que você vai coordenar. Aliás, olha, Dilma, antes de finalizar aqui, que bom que você falou isso daqui, quem coordena uma reunião pode, no início dela, fazer o contrato inicial. Esse contrato de dizer, olha, pessoal, eu vou abrir num determinado momento, eu abro para as perguntas, ou então para os comentários, ou, por favor, deixem as câmeras ligadas. Isso tudo você já fala no começo, já estabelece as regrinhas. Não é regra chata, mas é para que haja um bom funcionamento. Isso ajuda bastante. Querida, que bom, olha, eu fico feliz com as fonos aqui participando também, e você divulga os seus eventos aqui, vou divulgar, fique ligado no nos stories, vou colocar lá esse evento nos stories, também vou colocar no Face, assim vocês podem participar amanhã, tá bom? É uma palestra, é diferente do que uma live, mas vou estar lá. Inclusive, o tema sendo assertividade na comunicação, a gente vai passar também rapidamente por essa questão das reuniões, que são pontos importantes. Vamos reforçar aquilo que a gente conversou hoje aqui, tá bom? Um beijo para vocês, uma excelente tarde, se cuidem, e amanhã a live aqui será às 20 horas. Até amanhã, pessoal. Beijo, obrigada.